Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um bloco de questões Sebrasp de Direito e Processo do Trabalho. Se você ainda não curtiu, entrou no nosso site, entre lá, fceducação.com.br, siga a gente também no Instagram, fc_educação, também a mim, professor Carlos Eduardo, também no Instagram. Legal, gente? Então vamos lá. Vamos dar continuidade, vamos agora para a questão de número 74, tá? Vamos lá. Em caso de greve do serviço médico e hospitalar, as entidades sindicais ou os trabalhadores são obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72 horas, certo? Comunicar 72 horas antes da paralisação, certo ou errado? Gente, então o que nós temos aqui? Greve. Tá? Então quando a gente está falando aqui de greve, como a gente já tinha falado no bloco anterior, na questão anterior, então, greve, paralisação, o que você tem que ver aqui? Se a atividade ela é uma atividade essencial ou não, tá? Então, se ela for uma atividade essencial, descrita, como nós vamos ver lá no artigo 13 da Lei de Greve, obrigatoriamente a categoria tem que comunicar com prazo de antecedência. E o prazo é sim de 72 horas. Portanto, a questão está correta. Então, serviço médico e hospitalar é considerado um serviço essencial. O grande X dessa questão é você saber o artigo 13 da Lei de Greve. Os serviços que são considerados essenciais. Quando esse tipo de questão cair em prova, ele só vai trocar os serviços. Vai tirar o serviço médico hospitalar, vai colocar o serviço de transporte, serviço até funerários, né? Ele vai trocar. Então você tem que ter pleno conhecimento da Lei de Greve. Tá, do rol dos serviços essenciais, porque aí, obrigatoriamente, 72 horas tem que comunicar. Por isso que você já sabe quando um determinado tipo de categoria vai fazer greve. E fulano anunciou, determinada categoria anunciou que vai fazer greve. Não é porque eles estão avisando, porque eles são bonzinhos para todo mundo, não. Eles estão comunicando, único e exclusivamente, cumprindo obrigação legal, senão aquela greve pode ser considerada ilegal, abusiva, e aí ter muitos problemas. Aí todos aqueles dias que não trabalhar serem descontados, e etc. Então, exatamente por isso que tem que cumprir o regramento. Tá bom? Então, certa a questão de número 74. Vamos dar uma olhadinha aqui na Lei de Greve, a 7.783. Esse pilo roxo aqui está acabando, então vamos deixar ele aqui, vamos pegar esse aqui. Então, vamos lá. Eu falei serviço essencial, artigo 13, né? Mas desculpa, artigo 10 aqui, tá? Aqui, ó. Artigo 13 vai dizer o seguinte: na greve ou em serviços, atividades essenciais, vem estipulado o prazo de 72 horas. Esse é o artigo 13, tá? Então, o artigo 13 vai dizer pra gente que os serviços considerados essenciais, tá, tem que ser comunicados com um prazo mínimo de 72 horas de antecedência da paralisação, tá? E o artigo 10, ajeita aí, tá? Vai dizer quais são as atividades consideradas essenciais. Isso você tem que saber. Tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis, assistência médica e hospitalar, foi o que caiu na questão, distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos, serviços funerários, que eu falei para vocês, transporte coletivo, aqui a gente vê muito, né? Greve de ônibus, né? Captação, tratamento de esgoto e lixo, telecomunicações, guarda, uso, controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares, processamento de dados ligados a serviços essenciais, controle de tráfego aéreo. Imagina se todos os controladores de tráfego aéreo, né, aqueles que vão dizer, olha, tal avião, né, tem que voar aqui, o outro tem que voar abaixo, o outro em cima. Imagina se
esses trabalhadores param, não avisam a ninguém e os aviões no ar. Vocês já viram? Convido vocês, por curiosidade, a entrar no site Flight Radar, né, ver como é que é a frota dos aviões. É surreal. Imagina se esses caras aqui pararem. Imagina os acidentes. Onde teriam vários aviões na mesma altitude, né, o choque que isso pode ter, né, terrível. Então, serviços também de compensação bancária. Então, gente, esses serviços são considerados serviços essenciais, que para que esses tipos de categorias realizem greve, obrigatoriamente eles têm que avisar um prazo mínimo de 72 horas. Tá? Agora veja bem, comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários. Legal? Essa é a questão muito importante quando vem greve. Normalmente o concurso público vem sempre uma questão desse tipo. Vamos seguir. Questão um pouquinho interessante. Questão de número 75. A determinação pela Justiça do Trabalho da reversão da demissão por justa causa gera automaticamente a reparação por danos morais ao empregado demitido, certo ou errado? Então, qual é a situação? O empregado foi demitido por justa causa, entrou na justiça e conseguiu a reversão dessa justa causa, seja lá por qual motivo. Então, só esse fato da reversão da justa causa gera um dano moral presumido. Esse automaticamente aqui quer dizer o quê? Nada mais quer dizer do que um dano moral que a gente chama em répcia, né? Ou seja, aquele que independe de prova. É aquele que é o quê? Presumido. Então, nesses casos, o dano moral ele é presumido na Justiça do Trabalho? Não. Tá? Isso é até uma construção jurisprudencial, doutrinária, né? Então, dano moral por reversão de justa causa, você não vai conseguir, tá bom? Chamado dano moral in répcia. Isso é bem interessante, também é muito discutível quando a gente diz o não pagamento de verbas rescisórias, dano moral também. Pelo menos aqui, Tribunal do Rio de Janeiro, de maneira quanto mais, não dá esse tipo de dano moral também, o que eu até considero um absurdo, né? Atraso no pagamento de salários, para mim alguns, igual a gente tem no âmbito civil, né, lá no Código de Defesa do Consumidor, quando você pega lá o artigo 14, 16, 18, né, a responsabilização objetiva, né, da empresa ou do fornecedor de serviços, enfim, da empresa de uma maneira geral, eu entendo que na Justiça do Trabalho a gente deveria ter um pouco mais de uma responsabilização objetiva em alguns pontos. Tá? Por exemplo, um atraso quanto mais no pagamento de salários, esse, por exemplo, no pagamento das verbas rescisórias, para mim deveria gerar um dano moral, né, presumido, independentemente de prova. Pô, você não recebeu o seu salário por 2 meses, 3 meses, né, o salário, poxa, é um caráter alimentar, é básico, né, até da nossa própria Constituição, né, para você prover todos os direitos que você tem, que a Constituição nos assegura, você tem que ter uma coisa chamada dinheiro. E de onde ele vem? Do seu trabalho, né? Ou seja, do seu próprio salário, né? Você trabalha e recebe. A partir do momento que a empresa não paga, 2 meses, 3 meses, verbas rescisórias, também tem caráter, né, alimentar, não é? Então, para mim, isso aí é bem importante mesmo. Isso deveria, para mim, ter um amparo legal de uma maneira mais objetiva. Não é você deixar a critério do juiz, mas uma coisa mais objetiva. 2 meses, 3 meses, não pagou as verbas rescisórias, tem um dano moral. Não é você fomentar a indústria do dano moral. Não é isso, mas é uma reparação justa, né? 5 mil, 10 mil, depende aí né, de cada caso. Mas eu acho que seria uma coisa extremamente plausível a gente começar a pensar
nessas coisas. Eu acho um absurdo. A pessoa trabalha, depois não recebe absolutamente nada e fica por isso mesmo, né? Quer dizer, a empresa vai ter vontade de pagar alguma coisa? Não. Vai para a justiça lá, a gente faz acordo, paga 60%, 70% do valor que era devido, sem juros, sem correção, está tudo certo, parcela. Depois o empregado ainda vai tirar a quarta parte de honorários do advogado, quer dizer, vai receber dos 70%, ele ainda vai ter que tirar 30% para o advogado. Quer dizer. Então, você veja essas coisas. Então, para mim, algumas coisinhas poderiam ser modificadas. Mas, no nosso curso regular de Direito, Trabalho, Processo de Trabalho, eu falo bastante sobre essas coisas. Na reforma, no curso da reforma também, onde você pode se aprofundar um pouquinho mais. Meus amigos, só lancei aí algumas ideias para vocês, e vocês comentam também aí a opinião de vocês. Vamos lá. Questão de número 76, salvo engano, aqui a gente já começa a ver um pouco de processo do trabalho. Vamos começar a ver aqui a questão de competência territorial. Vamos ler a questão aqui, mas competência territorial, artigo 800 da CLT, que teve profundas modificações com a reforma trabalhista. Vamos lá. Em 2017, João foi contratado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, como auxiliar administrativo da empresa X, sediada no mesmo município. Em 2018, depois de um ano de serviços prestados a essa empresa, João foi dispensado sem justa causa. Em 2019, ele mudou seu domicílio para Corumbá e lá ajuizou uma reclamação trabalhista contra a empresa X em determinada vara do trabalho de Corumbá. Na petição inicial, João afirmou ter trabalhado apenas em Campo Grande, mas sustentou a competência da vara do trabalho de Corumbá por ser o foro do seu domicílio. 3 dias depois de ter sido notificada e antes da data marcada para audiência, a empresa apresentou peça sinalizada com exceção de competência territorial, alegando a competência da vara do trabalho de Campo Grande. Tá? Isso aqui que eu disse que é o artigo 800, né? A exceção de competência. Tá? Agora, a competência da localidade, você tem que saber onde você ajuizar, artigo 651 e seguinte da CLT. Parágrafo 1º, 2º, 3º. Né? Qual é a regra geral, gente? Então vamos lá. Julgue o item a seguir à luz da legislação processual trabalhista. E aí? Essa aqui, a competência territorial é da vara do trabalho de Campo Grande, pois este foi o local da prestação dos serviços. Quer dizer, a questão, ela vem, coloca aqui 10 linhas, ela dá uma enrolada em você aqui, quando fala de exceção de competência territorial, artigo 800, né? Exceção de competência territorial. E aqui, competência territorial no 651. Qual é a regra geral, gente? Eu sempre falo isso no direito, em tudo, basicamente. Muita gente que começa da exceção. Não é. Você tem que partir de uma regra geral e aí sim você indo para as exceções. Qual é a regra geral de competência? A localidade da prestação dos serviços, 651 da CLT. Tá bom? Onde foi aqui que o nosso amigo trabalhava? Ele trabalhava em Campo Grande. Olha lá. Presta atenção, ele foi contratado em Campo Grande, não é? Depois de um ano de prestação de serviços, foi dispensado sem justa causa. Olha lá. Como auxiliar administrativo da empresa X, sediada no mesmo município. Ou seja, no município de Campo Grande. Tá bom? Então, regra geral, ele tem qual a vara competente, qual o juízo competente? O juízo de Campo Grande. Isso que é bem importante você saber, artigo 651 da CLT. Localidade da prestação dos serviços. Então, a exceção de competência territorial foi correta? Correta.
Tá? Agora, aproveitando o tema, não vou esgotar o tema de uma maneira muito grande, mas apenas para a gente ficar um pouco completo com a questão, abre aí no artigo 651 da CLT para a gente ver as hipóteses, né, de exceção, ali o artigo 3º, agente, viajante comercial e etc. Vamos ver isso rapidinho? Então vamos lá. Vamos lá, eu não coloquei aqui no material, mas é bem tranquilo. A gente coloca lá no artigo 651. Vamos lá. A competência das varas do trabalho é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado em outro local ou no estrangeiro. Tá? Você vê aqui que ele começa a dizer que ele foi contratado em Campo Grande. A questão poderia até, depois, foi contratado em Campo Grande e trabalhava em outro local. Regra geral, sempre a localidade, o juízo competente vai ser o local da prestação de serviços. Tá bom? Então vamos lá, essa é a regra geral. Então vamos lá. Parágrafo 1º. Quando for parte no dissídio agente ou viajante comercial, a competência será da vara em que a empresa tem agência ou filial. Então você não é o caso aqui. Nós já estamos indo além. Então se for um caso de agente ou viajante comercial, a questão vai dar esse indicativo para você. Vai dizer que ele era um agente comercial, um viajante, não é? E aí, ou seja, ele está cada hora em um local. Então, nesse ponto, a competência será da vara em que a empresa tiver agência ou filial. E a esta o empregado esteja subordinado. Beleza? Na falta, será competente a vara da localização em que o empregado tenha domicílio. Então, se a gente não tem... Então, regra geral, vamos lá, de novo. Local da prestação de serviço. Se ele for agente ou viajante comercial, vai ser... A gente vai ter que ver se tem a agência ou filial em que ele esteja subordinado. Não tem, então a gente vai lá e vai ser do seu domicílio dele. E se no domicílio dele também não tiver vara do trabalho, vai ser a vara do trabalho mais próxima. Tá bom? Esse é o parágrafo 1º, importantíssimo quando a gente fala de competência territorial. Tá? Vamos ver o 3º, tá? Parágrafo 3º, em se tratando de empregador que promova realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho, por exemplo, atividades circenses, né? O circo é um exemplo. Você é contratado no lugar, mas a sua atividade também está cada hora em um local. Nesses casos, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou no da prestação de serviços, o que pode ser qualquer localidade que ele tenha passado, tá? Ou no próprio, né, da celebração do contrato. Tá? Então, a hipótese, o SESP até poderia perguntar para você, há alguma hipótese da competência territorial ser o local da realização do contrato na Justiça do Trabalho? Se você for um pouco mais afoito, você vai dizer não, local da prestação do serviço. Mas aí, por isso é muito importante a leitura dos artigos, dos parágrafos, esse parágrafo 3º, quando ele vai dizer aqui pra gente que nesses casos, por exemplo, atividades circenses, né, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou no da prestação dos serviços. Tá bom? Então, bem importante esse tema de competência, tá? Você tem que dominar o caput, parágrafo 1º, parágrafo 3º na sua prova. Por quê? Não são questões difíceis, tá? São questões que o cara que está preparado mesmo, que está estudando, ele vai acertar. Não é o tipo de questão que vai diferenciar para você subir. É o tipo de questão que você tem que acertar. Se você errar, você, vai bastante lá para baixo, tá? O tipo de questão competência, matéria competência, você tem que
dominar bastante em prova. Tá legal? Então, gente, vamos passar para a próxima questão. Exceção de competência, eu poderia falar aqui, mas eu vou falar um pouco mais à frente, mas eu já deixo aqui para vocês darem uma olhada no artigo 800, ou então, se vocês tiverem concurso da reforma trabalhista com vocês, tem um módulo, exceção de competência territorial, que eu comento tudo passo a passo do artigo 800, tá? Então, para a gente continuar aqui nas questões. Legal? 77. A indenização por dano moral, deixa eu ler aqui, decorrente da relação de trabalho proposta por sucessores de trabalhador falecido, é de competência da Justiça do Trabalho. Aqui, gente, nós tratamos na questão anterior da questão de competência territorial. Aqui nós estamos tratando, podemos dizer, do artigo 114, né, da Constituição, e a competência em razão da matéria. É bem importante isso. Então, essa matéria de dano moral decorrente da relação de trabalho é competência da Justiça do Trabalho? Sim. Tá? Desde lá, da emenda constitucional, desde 2004, é a competência. Tá legal, gente? Então, é bem importante. Lógico que a gente também tem súmulas em relação a isso, súmula vinculante em relação a isso, súmula vinculante 22, né? Nós temos a súmula 3, se eu não me engano, a gente vai ver aqui, 392 também do TST. A emenda constitucional 45 ampliou a competência da Justiça do Trabalho. Então, nesse ponto, você tem ação de indenização por dano moral decorrente da relação de trabalho proposta por sucessores de trabalhador falecido. Então, você tinha um trabalhador, trabalhava lá para a empresa X, o trabalhador faleceu. Os sucessores, então, eles apresentam, ajuizam uma ação, né, enfim, contra a empresa por dano moral decorrente da relação de trabalho. É a competência de quem? Da Justiça ao Trabalho? Sim, está na própria Constituição Federal. Uma outra coisa muito importante que vocês têm que ter para... nos termos, né, de competência e matéria de competência, artigo 114 da Constituição. Vocês têm que saber esse artigo também. Principalmente provas, Fundação Carlos Chagas, primordialmente, tá? A saber todas as competências em razão da matéria, que cai muito, mas muito, muito. Se você... Ah, tudo bem, a gente está estudando CESP aqui, mas eu estou ampliando a discussão para vocês. E estou falando, tem que saber competência de ponta a ponta. Olha lá a súmula vinculante do Supremo. Deixa eu só pegar meu apagador aqui. Tá? A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidentes de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que não possuíam sentença de mérito em primeiro grau, quando da promulgação da emenda constitucional 45, que nós falamos aqui. A súmula 392 do TST vai dizer, aqui artigo 114, inciso 6 da Constituição, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material, aí vem, doenças equiparadas, ainda que proposta pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido. Então, nós tratamos nessa questão de dois pontos. Um é a competência da Justiça do Trabalho de dano moral decorrente da relação de trabalho. É a competência da Justiça ao Trabalho? É. A gente já viu aqui, artigo 114, inciso 6. Esse é o primeiro ponto. O que você poderia se confundir na questão, ou mesmo não saber, é o final. Saber se os dependentes do falecido poderiam ingressar com esse tipo de ação na Justiça do Trabalho. E aí, a súmula 392 do TST complementa a resposta nossa. E vai dizer, ainda que proposta pelos dependentes ou sucessores
do trabalhador falecido. Tá legal? Então, ação de dano moral decorrente da relação de trabalho, competência da Justiça ao Trabalho, 114, inciso 6, ainda que propostas pelos dependentes ou herdeiros do falecido. Tá legal? Bem importante, recomendação minha aqui para vocês. Vejam, tá? Vejam, leiam o artigo 114 da Constituição. Muito importante você ler. Competência, essa em razão da matéria, e você também ver aí a parte da competência territorial 651 da CLT, tá? Muito importante, porque se você dominar essas questões, essas aqui, dominar essa matéria, essas questões você vai tirar de letra na sua prova, tá? E é um tópico, é uma matéria que sempre vem, competência. Então, domine este tema, tá? Eu vou passar rapidinho por essa questão de número 78, tá? Carla Lopes ajuizou uma reclamação trabalhista contra sua ex-empregadora, Supermercados Onofre, que há 6 meses demitiu 3 dos seus 18 empregados, entre eles Carla. Em sua petição inicial, ela requereu valores devidos em razão de verbas rescisórias, pagas a menor, insalubridade nunca pago e danos morais decorrentes de assédio. Nessa reclamatória, foi atribuído o valor da causa não importa 50 mil. Até aí, falou nada. Caso exista comissão de conciliação prévia instituída na empresa, fundada em acordo ou convenção coletivo, fundada em acordo coletivo de trabalho e dotada de composição paritária entre representantes de empregados e empregadores, a submissão da demanda de Carla a esse colegiado não seria pressuposto necessário ao ajuizamento da reclamação trabalhista, certo ou errado. A gente pode resumir todo esse texto aqui em uma única pergunta. Para o empregado ajuizar uma ação trabalhista, obrigatoriamente ele tem que passar pela comissão de conciliação prévia, se tiver comissão de conciliação prévia na empresa? Não. Você já deve estar careca de saber, desde 2009, em medida liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes, está suspensa, a comissão de conciliação prévia. Explicando rapidinho para vocês em 2 minutos e 20 segundos, tempo que eu tenho. A comissão de conciliação prévia, como disse a questão, você tinha uma empresa. A empresa poderia instituir a comissão de conciliação prévia. Está correto aqui quando afirma que ela seria composta por membros dos empregados e dos empregadores, por uma comissão paritária de empregados e empregadores, que você faria um acordo, uma coisa extrajudicial, para você não precisar ir para o judiciário. Era uma tentativa de desafogar o poder judiciário. Porém, nós temos o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Não necessariamente eu tenho que passar para uma instância administrativa para ver, para depois ir para uma judicial. Todo cidadão tem o direito de ver que for lesado, ele tem o direito de ingressar perante o judiciário. Então, foi afastada a obrigatoriedade de empresas que tenham comissão de conciliação prévia, de obrigatoriamente você ter que passar a demanda pela comissão de conciliação prévia para depois levar ao poder judiciário. Então, o final aqui, a submissão da demanda de Carla a esse colegiado não seria pressuposto necessário ao ajuizamento da reclamação trabalhista. Exatamente. Tá? Artigo 625, que a gente vai dizer da CLT. Tá? Artigo 625A da CLT. Não há essa obrigatoriedade. Tá bom? Ela não precisa passar a demanda dela obrigatoriamente por esse colegiado da CCP para depois ir ao poder judiciário. Legal? Até hoje, de vez em quando, a gente vê algumas petições iniciais, algumas reclamações trabalhistas que muitos advogados ainda colocam, que não precisa passar pela comissão de conciliação prévia, etc. Nem precisa mais disso. Tá legal, gente? Então, encerramos aqui na 78. Voltamos no próximo bloco com a questão de número 79. Um abraço.